Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente a doutora Maria Glória Vicente, que agora chamo ao palco. A doutora Glória, ela é enfermeira com pós-graduação em epidemiologia, dados para tomada de decisão, vigilância sanitária e saúde pública. Possui mestrado em saúde coletiva, atua na área de saúde pública desde 1984 e na área de tecnovigilância desde 2005. Obrigada, doutora Glória. Pode, como preferir, isso. E eu vou chamar também, para acompanhá-la, a doutora Patrícia Gomes da Silva, que é da nossa coordenação do CIR, na ABIMED, e ela trabalha na Johnson & Johnson, é farmacêutica formada, tem anos e anos de experiência e na área regulatória. Muito obrigada, Pati. Vou deixar com vocês a sua palavra. Obrigada, gente. Acho que eu vou falar de pé, que eu fico mais à vontade. Então, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer o convite aqui na pessoa da Angélica, né, que foi quem formulou para a gente. Deixa eu ver aqui como é que eu caminho. Então, essa foi o convite que nos foi feito, essa foi a demanda para a gente falar um pouquinho dos avanços e desafios da tecnovigilância. Então, como eu já fui apresentada, meu nome é Maria Glória Vicente e eu represento aqui a Gerência de Tecnovigilância. Bom, quando a gente estava preparando a apresentação, eu fiquei pensando assim, o que a gente ia trazer de pano de fundo. Então, que avaliação que nós fizemos? Trazer alguma coisa para provocar, né, o setor em relação ao comportamento das empresas em relação à tecnovigilância. Então, a gente já está aí há alguns anos trabalhando nessa área e a gente tem alguns indícios, né, de como o setor se comporta ou como o setor está organizado em relação à tecnovigilância. Como é que a gente percebe isso? Pelas notificações que são feitas, pelos relatórios de investigação que são enviados, pela ausência de notificações, pelas manifestações frente às exigências e o que a gente vem percebendo durante as inspeções de tecnovigilância. Então, a nossa apresentação ela está mais ou menos calcada nesse cenário. Tá? Então, para começar, já que a gente está trazendo assim, uma coisa que parece básica, eu queria trazer o contexto da tecnovigilância no processo regulatório de dispositivos médicos. Bom, a gente sabe que a liberação para o uso do produto ele não finaliza a fase regulatória. E o que a gente vem percebendo, muitas vezes, é que, a partir do momento em que é obtida autorização para comercializar, importar e fabricar o produto, algumas ações que deveriam ser dadas continuidades, algumas ações pelas empresas, elas não estão sendo feitas. Então, quando a gente termina esse processo de liberação, inicia uma fase de acompanhamento da tecnologia em vida real, que é uma responsabilidade formal das empresas que regularizaram seus produtos aqui no Brasil. Então, acho que, basicamente, acho que esse é um pano de fundo que a gente traz aqui para essa discussão. E daí, pensando na lógica regulatória, a gente tem um conjunto de saberes e de técnicas, seja na fase, nos processos que envolvem a fase de pré-comercialização ou de pós-comercialização, que tem um objetivo único, né? Está focado no quê? Na segurança e desempenho dos dispositivos médicos que são colocados no mercado. Tá? E a gente sabe que esse conjunto de técnicas, ele é complementar. Bom, e daí, trazendo um pouco dessa história, para a gente entender de onde nós viemos, onde a gente está e quais são as nossas expectativas, falando aí um pouquinho dos desafios. Então, onde é que começa a tecnovigilância aqui no Brasil, né, de uma forma mais institucionalizada? Então, atividades de tecnovigilância, elas são desenvolvidas
pela vigilância sanitária, estados, capitais ou os grandes municípios, desde antes da criação da Anvisa, mas não estava sistematizado dessa forma, como uma área de conhecimento da vigilância sanitária. Com a criação da Anvisa, especificamente no ano 2000, essa área foi formalmente instituída. E, nesse início, trabalhava basicamente na captação de eventos adversos envolvendo os produtos. Na ocasião, a gente não tinha um sistema de vigilância organizado, então isso era feito a partir da busca, né, do comportamento dos produtos nos sites das principais agências regulatórias. Em 2003, as áreas de pós-comercialização foram incorporadas pelas respectivas áreas de registro. Então, a Tecno foi incorporada pela GGTPS, a Fármaco pela GGMed. Então, isso foi uma, vamos dizer assim, uma realidade da Anvisa. E a Tecno incorporou, dentre as suas atribuições, o monitoramento das queixas técnicas. Então, essa questão da gente fazer o monitoramento também de queixas técnicas, o nosso marco é 2003. Daí, qual era a ideia? A gente trabalhar com a pré- e a pós-comercialização numa única unidade organizacional da Anvisa. Em 2005, esse cenário mudou e foi criada na Anvisa daí uma área de monitoramento pós-comercialização, porque a ideia era que o monitoramento é uma área transversal e vai para além das questões de registro. Envolve as questões de serviço, de autorização para a entrada desses produtos. Então, foi instituída uma área de monitoramento que incorporou outras áreas, né, outras áreas de pós-comercialização dos produtos sob vigilância sanitária. Então, trouxe para lá hemovigilância, a rede Sentinela, Nutrivigilância, e é assim que a gente está constituída hoje. Quando isso aconteceu, basicamente foi organizada no foco do monitoramento de evento adverso, queixa técnica e ação de campo. Então, quando a gente olha esse cenário, o que a gente tem? A tecnovigilância é um sistema passivo de vigilância, tem algum componente ativo, que a gente pode falar um pouquinho depois, e que isso precisa ser mudado. Então, conhecendo um pouco essa história e acompanhando esse processo, a gente tem algumas propostas, inclusive, de mudança, que vão impactar no setor regulado. A organização do sistema, ela passou também pela organização dos sistemas de informação para capturar esses dados. Eu lembro ali que a gente está falando, basicamente, de evento adverso, queixa técnica e ação de campo. Então, ao longo desses anos, os sistemas de informação também foram organizados para dar conta desse processo. Vou pegar só um pouquinho d'água. Quer que eu abra? Eu quero. Bom, então, o primeiro sistema que a gente teve foi o SISTEC, que é o Sistema de Tecnovigilância. Ele foi implementado ali em 2002. Ele é ativo ainda, que é o sistema que a gente utiliza hoje para, como repositório dos alertas de tecnovigilância, e que, na ocasião, além de servir de repositório para os alertas, ele também constituía a forma, o sistema para notificação dos eventos adversos e queixas técnicas. Nessa ocasião, 2002, 2003, foi instituída a Rede Sentinela, que era um observatório do comportamento dos produtos sob vigilância sanitária no Brasil, e daí a gente teve a necessidade de instituir um sistema que desse conta dessa comunicação. Então, de 2003 até 2006, nós tivemos o Sinepse, que é um sistema, ou era um sistema, que tinha uma comunicação Rede Sentinela Anvisa, não tinha envolvimento dos outros entes do SNVS. No final de 2006, a gente lançou o Notivisa, que é o sistema que ainda hoje está funcionando. Desde então, ele já passou por várias evoluções, mas que a gente considera o sistema oficial da tecnovigilância. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2007, ele é considerado o nosso sistema oficial. Que pese todas as críticas, as dificuldades, mas o que a gente observa é que os dados
que a gente captura, eles têm gerado informações que têm embasado a adoção de medidas pelas vigilâncias sanitárias, vamos dizer assim, e pela própria Anvisa. Em 2018, vou falar um pouquinho do RNI, muito rapidamente, porque esta daqui é a nossa estratégia proativa. Em 2018, nós lançamos um sistema de informação para dar conta da vigilância proativa, né, da vigilância ativa dos dispositivos médicos utilizados nas artroplastias de quadril e de joelho e dos produtos utilizados, os estentes coronarianos utilizados nas angioplastias. Tá, então, esse sistema ainda está funcionando, não é de uso obrigatório, né? A gente tem alguns dados que estão disponíveis no portal, e que hoje é o que a gente tem de experiência, de fato, proativa. O que a gente tem de expectativa? A partir do momento em que esse sistema de vigilância for, de fato, sedimentado no Brasil, a gente vai conseguir ter uma coorte do comportamento desses dispositivos. Então, assim, a partir do momento que isso estiver, de fato, consolidado, talvez a gente demande aí, sei lá, mais uns 10, 15 anos, para a gente ter dados mais robustos. Em 2023, foi lançado o Enotivisa, que, para a tecnovigilância, ainda é bastante incipiente, mas que vem atendendo às demandas de outros produtos sobre vigilância sanitária. A gente está trabalhando com o Enotivisa, basicamente, para as notificações pelo cidadão comum, e a gente está trabalhando agora numa interface empresa detentora do registro, para que ela tenha acesso a esses dados de uma forma mais automática. Bom, esse é o organograma da Anvisa, só para a gente se situar. Acho que todo mundo conhece, são 5 diretorias. Nós estamos sob a coordenação da doutora Danitza, aqui na 5ª diretoria. Tá? Isso aí está disponível no site da Anvisa. Bom, pensando um pouquinho nas obrigações das empresas que detêm, né, que são titulares de registros de produtos ou notificação aqui no Brasil. Se a gente pegar uma RDC, vamos pegar aqui essa RDC, então, o que fala? Fala do arquivo de reclamações. Então, a empresa ela tem que manter arquivos de reclamação, tem que ter procedimentos para avaliar todas as notificações que ela recebe, ela tem que fazer a investigação. Na investigação, ela tem que avaliar se, de fato, está definida a causalidade entre o produto e o desfecho, seja lá o desfecho uma queixa técnica ou um evento adverso. Ela tem que registrar esse processo investigativo, tem que estar numa unidade formalmente designada, tem que ter os resultados da investigação devidamente registrados, tem que apontar se esses resultados levaram à necessidade de adoção de alguma medida, né, e se teve que tomar alguma medida, e ela tem que responder ao seu reclamante. E, se ela não responder, isso tem que estar devidamente justificado. E ela traz também que, se necessário, se indicado, tem que ser notificada a autoridade sanitária. Essa RDC, na verdade, não é a 67. Nós estamos falando da RDC 59 do ano 2000. Ou seja, é o que trata a primeira RDC que a gente teve de boas práticas de fabricação. Então, uma RDC que reflete a harmonização no âmbito do Mercosul. Então, quando a gente vai e tenta discutir com as empresas a questão da tecnovigilância, nós estamos falando de um caminho que começou há 24 anos. Então, não é novidade, não dá para a gente continuar alegando ignorância ou desconhecimento. Tá? A RDC ela evoluiu ao longo do tempo. Então, hoje é a 665 de 2022, e os aspectos referentes ao arquivo de reclamações e às ações de campo continuam postas.
Em relação ao ordenamento regulatório específico da tecnovigilância, nós temos esses dois, né? Então, a RDC 67, que trata daqueles dois aspectos, da instituição da técnico pela empresa e da notificação compulsória, e o de ação de campo, a 551, que trata da obrigatoriedade de execução e de notificação de ação de campo. Só um destaque aqui, que a 551 ela é de 2021, porque é uma atualização de uma RDC de 2012. E qual atualização foi feita? Apenas a forma de envio do formulário de notificação. Então, não teve nenhuma alteração estruturante. Bom, essas RDCs, elas estão em processo de revisão, então está lá no site da Anvisa. A gente tem uma proposta, ela está na proposta de agenda regulatória, e a gente está numa fase de realização de oficinas de trabalho, que já incluíram a participação do SNVS, e nós encomendamos alguns estudos para entender como é que funciona a regulação nessa área de pós-comercialização no mundo, né, com outras agências regulatórias. Então, qual é a nossa expectativa? Que o novo regulamento ele vai além do que se faz hoje. Então, vai além de ter um arquivo de reclamações, de ter que fazer ação de campo. A expectativa é que, de fato, seja introduzido aqui no Brasil a ideia de monitoramento, pós-comercialização dos dispositivos médicos, né? Então, trazendo aí, inclusive, atividades de cunho proativo, né, e a própria empresa também não ficar numa posição reativa. O que a gente já fez até hoje, assim, para trazer um pouquinho do histórico, para apontar o que nós estamos fazendo. Então, desde o início dos anos 2000, a publicação dos alertas é uma prática da tecnovigilância. Então, se vocês consultarem, a gente tem lá, por exemplo, em 2003, foi publicado um alerta que tratava de problemas envolvendo os implantes mamários de silicone. Então, a gente tem um histórico aí que vai... A gente tem 20 anos, no mínimo, de histórico do comportamento de alguns produtos. A gente também tinha uma prática de publicar os boletins informativos de tecnovigilância, os BITs, que eles traziam comunicação do risco, ou informações sobre equipamentos, ou sobre alguns produtos. Então, também desde o início dos anos 2000. Publicação de cartilhas e de manuais, que estão no site. Capacitação, principalmente voltadas para o SNVS e para os serviços, particularmente para a Rede Sentinela. Inspeções de tecnovigilância, que a gente teve uma agenda bem importante até mais ou menos 2014, 2015. O desenvolvimento de sistemas de informação e o monitoramento, né, das evoluções e a publicação do ordenamento regulatório. Hoje, o que a gente tem em curso? Então, a gente tem um programa de capacitação que está disponível no site da Anvisa, que foi uma proposta desenvolvida em parceria com a ABIS e que contou com a colaboração e a participação dos diversos segmentos que envolvem, vamos dizer assim, esse ecossistema da tecnovigilância. Então, setor regulado, serviços de saúde, a GTEC, né, a tecnovigilância, entes locais do SNVS e outras áreas da Anvisa. Então, a gente tem hoje 2.205 inscritos, né, nesse programa. É um programa são 4 módulos, e assim, noções gerais, né? Então, é bem básico mesmo, mas que quem nunca teve a oportunidade de estudar ou de ver a matéria, ele está lá disponível e serve a esse propósito. A gente sabe também que a ABIMA oferece um curso, né, que eu acho que aprofunda um pouco essa questão, mas, de forma gratuita, a gente pode oferecer esse programa. A gente tem um outro projeto em curso, que nós estamos denominando Projeto Mais Tecno,
que é uma atividade que está sendo feita em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, que prevê a elaboração e a publicação de pareceres técnicos, estudos técnicos, cartilhas, manuais, todos voltados às necessidades da técnica. A Helena até tinha me perguntado o que era isso. Então, é um projeto que a gente tem com a universidade. Um outro projeto é o Integra Tecnovisa, que, na verdade, é um resgate que a gente já fazia, que é uma troca de experiências e de saberes, vamos dizer assim, com os entes locais do SNVS. Então, os colegas vão lá para a Anvisa, ficam lá com a gente uma semana, e a gente tem a oportunidade de discutir vários casos, várias situações, dados, para que, inclusive, a gente comece um processo de desconcentração das ações de técnico e de utilização dos dados nas suas atividades de rotina. Foi instituída a Câmara Técnica de Tecnovigilância, que ela está funcionando, que é uma Câmara Técnica consultiva, não tem a participação do setor regulado, exemplo do que a gente já teve há alguns anos, e ela é composta por experts nesses 3 categorias aí de dispositivos que compõem o conjunto de dispositivos médicos. Então, tem pessoas da academia, de associações, do INCQS e alguns outros parceiros que a gente convida de forma pontual. E o objetivo, basicamente, é aprofundar algumas discussões técnicas a partir das necessidades que a gente sente, seja pelas notificações, seja ações de campo, ou ruídos que acontecem na mídia. Então, a gente utiliza o saber e a expertise dos componentes da Câmara. Está em curso a revisão do ordenamento regulatório, como eu já apontei. Então, provavelmente, a gente vai ter assim uma mudança bem substancial, de como está hoje. O Registro Nacional de Implantes, como eu já tinha colocado, o desenvolvimento do Enoativisa. O desenvolvimento do sistema ele não é coordenado pela nossa área, mas é coordenado pela gerência geral, aqui a GTEC, a Tecnovigilância está vinculada. Também a gente está trabalhando com um grupo técnico tripartite Vigipós, com subgrupo técnico, que a gente tem basicamente 2 objetivos para esse ano e para o próximo ano, que é harmonizar 2 procedimentos, o de inspeção e tecnovigilância, para que os entes locais também passem a fazer a inspeção no mesmo foco, e a análise dos relatórios de investigação, que são aqueles relatórios que as empresas nos apresentam quando tem a notificação. Além disso, a gente tem vários webinários, então, que trataram de Notivisa, de notificação, de ação de campo, do programa de odonto, que eu vou falar um pouquinho, do RNI. Então, esses webinários eles estão disponíveis na página da Anvisa, assim, modos de falha de equipamentos, gerenciamento de tecnologias. Então, são vários temas de interesse da Tecno, e eles também estão disponíveis. Sempre quando a gente vai apresentar, fazer um webinar, isso é amplamente divulgado e depois fica no nosso repositório. Eu imagino que vocês utilizem, porque lá tem todos os temas de interesse da Tecno. Também está em curso um programa para o fortalecimento do monitoramento de dispositivos médicos aplicáveis ao setor de odonto, ao segmento de odonto. Se a gente tem empresas silenciosas, esse é um segmento particularmente silencioso. Então, a gente já deu início a esse processo, foram feitos vários webinários, estão envolvidos tanto os profissionais de saúde, por meio de seus conselhos, associações, o Ministério da Saúde, por conta da política de saúde bucal, e o segmento empresas, e outras áreas da Anvisa. Em relação aos, vamos dizer assim, a participação em fóruns internacionais. Então, a gente participa do Mercosul, tem um subgrupo da Tecno, que a gente está concluindo
um documento não vinculante que trata de orientações para a organização da tecnovigilância pelas empresas. Então, é um documento bem básico, provavelmente, aqui no Brasil a gente já tem avançado um pouquinho mais, mas é pelo menos para a gente ter uma linha de base que a gente consiga conversar entre os Estados-partes. Então, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Bolívia, que recentemente aderiu, né, ao Mercosul. Bom, a gente também participa do MDRF. Uma das atividades é a codificação de ocorrências. Então, nós já publicamos os 7 anexos, né, que tratam da classificação ou da codificação dessas ocorrências em tecnovigilância. Isso vai ser implementado no Notivisa. E, além disso, a gente tem outras atividades, como, por exemplo, a troca de informações entre as autoridades regulatórias, troca de informações de interesse, né, dessas autoridades. Esses 2 últimos itens, eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente organizou os dados, vários dados de tecnovigilância, na forma de painéis. Então, temos alguns internos para consumo próprio, e alguns externos que estão disponíveis, que são aqueles que têm os dados abertos. E nós retomamos o nosso programa de inspeção em tecnovigilância. Falando um pouquinho desses 2 últimos itens, que eu acho que talvez tenham um impacto, um interesse maior, né, para o setor regulado, então, a gente tem vários painéis internos, aqui é um exemplo deles. Então, são painéis com dados de notificação, de ação de campo, estação de dados para o MDRF, indicadores. Aqui eu peguei um exemplo, que é um painel que a gente desenvolveu a partir de uma matriz de risco para priorizar a avaliação dos relatórios de investigação que são colocados, né, no Notivisa. Então, a gente tem um volume aí, alguma coisa em torno de 18.000 notificações por ano, e que como a gente está organizado hoje, humanamente impossível avaliar tudo. Então, a gente desenvolveu uma matriz em que a gente prioriza a análise desses relatórios, até que a gente consiga implementar outras ferramentas, como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial para facilitar esse processo. Então, esse aqui é só um exemplo. Para o ambiente externo, né, os painéis externos, nós temos aqui, basicamente, 3 blocos. Então, um que trata das notificações em tecno, que é essa carinha aqui. Então, tem os dados de produto, de empresa, não de empresa, não, minto, de produto, não conformidades, RUART, mas são dados abertos. Então, a gente não identifica pessoa, nem empresa, nem produto. E, ao final, a gente oferece a base de dados que pode ser exportada. Tá? Não sei se vocês já acessaram. Tem também um painel de ação de campo e alertas, os alertas que nós já publicamos, com uma ressalva que os dados de ação de campo são a partir de agosto de 2019 e os de alerta desde o primeiro alerta que a gente publicou no site da Anvisa. Então, é possível identificar os alertas, tem um link, e fazer, né, acessar esse alerta sem ter a necessidade de procurá-lo no site da Anvisa. E um outro painel são dados do Registro Nacional de Implantes, também os dados sigilosos. Via de regra, esses painéis eles estão constantemente sendo evoluídos, né? Então, à medida que a gente evolui os internos, a gente replica no que for possível para os externos. Então, é uma forma da gente dar visibilidade, né, ao que a gente está trabalhando, o que a gente tem, e transparência, né? E agiliza bastante a solicitação de dados, que a gente vivia recebendo isso. Então, agora pode ser consultado diretamente no site da Anvisa. Em relação às inspeções em tecno, trazendo um pouquinho do pretérito mais recente, a gente retomou esse processo no final de 2022, também no finalzinho, em dezembro, a gente fez inspeção em uma empresa.
Em 23, a gente fez inspeção em 9 empresas, sendo que uma delas foi demandada pela vigilância local, porque ela utilizou como critério para a renovação do alvará sanitário o comportamento da empresa frente à Tecno. E daí ela pediu o nosso apoio, e a gente acabou indo junto, né, fazendo a inspeção juntos. E agora, em 2024, a gente já fez 3, né, até a semana passada. Bom, qual que é a ideia das inspeções em Tecno? Não é uma inspeção de BPF, o nosso foco é realmente o atendimento da empresa ao ordenamento regulatório de tecnovigilância e como, além do ordenamento em si, como é que ela se comporta em relação a essa, vamos dizer assim, ao monitoramento do comportamento desses produtos. Isso é importante a gente deixar claro, porque às vezes a gente chega e a empresa fala assim, não, mas eu fui certificada, eu tive inspecionada para BPF, mas é diferente, né? Então, a gente sempre sabe que uma inspeção de BPF, a empresa tem a oportunidade de se organizar. É uma inspeção agendada, né? Então, ela consegue revisar todo o seu sistema da qualidade, faz auditoria interna, revisa procedimentos, faz treinamento, então ela espera o fiscal. Uma inspeção de tecnovigilância, a gente quer ver como essas coisas todas funcionam em condições reais, né? Então, daí, a gente tem observado diferenças bem importantes quando a gente vai na BPF e quando a gente vai numa inspeção de tecnovigilância. E talvez um ponto que pese bastante é porque nem sempre as empresas elas percebem que a melhor expressão das boas práticas está no comportamento do produto no pós-mercado, né? Então, a gente sempre brinca isso. Quando a gente sai da Tecno e vem fazendo um movimento contrário, a gente consegue realmente identificar como é que esse sistema da qualidade ou de boas práticas está organizado para dar conta de fato, de colocar produtos com boas práticas de fabricação ou armazenamento e distribuição. Bom, quais são os critérios que a gente vem utilizando? Então, ou é um ou é outro, é um conjunto, né? Então, basicamente, empresas silenciosas, a gente não pode nem trazer muito esse dado, mas é muito expressivo percentual de empresas que não notificam nada, que nunca notificaram nada, e que a gente chega na empresa, ela fala assim, não, eu tenho décadas de experiência, minha empresa está aqui instituída no Brasil há várias décadas, só que nunca fez nenhuma notificação. Empresas que têm produtos de classe de risco intrínseco alto, registrados, que têm um volume grande de produtos regularizados na Anvisa. Então, e que nunca fizeram nenhuma notificação. E daí, quando a gente olha o arquivo de reclamações, tem várias reclamações recebidas que deveriam ter sido notificadas, ou às vezes até investigadas, e nem isso é feito. Então, as silenciosas, o volume de registros, a forma como a empresa se manifesta em relação, sei lá, como ela responde uma exigência, como ela apresenta um relatório de investigação, isso também a gente leva em conta. Quando a gente vai verificar a efetividade de uma ação de campo, que ela desencadeou. Então, assim, já aconteceu o caso da gente na empresa e ela comercializou um produto que deveria ter sido recolhido. Então, ela mandou um relatório dizendo que tinha recolhido tudo, que tinha destruído, e a gente identificou notas fiscais de venda daquele produto. Então, talvez porque a empresa realmente não tenha entranhado o que significa uma ação de campo. Investigação de denúncias, que a gente também recebe. E, no caso aqui, eu coloquei a renovação da licença sanitária, que esse é um critério que os entes locais do SNVS estão adotando. E é bem interessante, porque a gente consegue realmente verificar que a empresa não cumpre com aquilo que deveria cumprir para garantir ter a sua licença sanitária, o seu alvará. Bom, a base legal e regulatória é a que envolve
né, a vigilância sanitária. Então, a gente não vai só com foco na 67, na 551 ou 23, a gente vai com foco em todo o ordenamento regulatório que gravita ao redor, né, dessa área da vigilância sanitária, que é a pós-comercialização. Inclusive, a gente aborda ordenamento legal e regulatório local, né, ou regional, se for o caso. Então, Código Sanitário Estadual, Municipal, portarias locais, elas também são abordadas, porque a empresa tem que cumprir o nacional e, se tiver local, igualmente. Tá? Bom, alguns desdobramentos que a gente teve nesse processo, tiveram outros até mais contundentes, mas a necessidade ou a determinação que a empresa fizesse ação de campo, de recolhimento de produtos. Todas foram autuadas, é claro, porque todas tiveram não conformidades, inclusive a aplicação de medidas restritivas de extensão nacional. Então, resolução de recolhimento do produto, de proibição de importação, e por aí afora. Via de regra, sim. O que a gente tem visto? Basicamente, o desconhecimento sobre a tecnovigilância. Então, nessas empresas que a gente foi, isso foi gritante, né? Então, é bem flagrante. Outra coisa, eu trouxe algumas questões bem gerais, assim, que a gente não pode trazer aqui as não conformidades descritas, né? Os procedimentos, muitas vezes, são cópias literais da RDC, e algumas vezes, inclusive, de resoluções desatualizadas. Então, eles fazem referência a RDCs que não estão mais vigindo, né? Então, essa é uma outra questão. E daí demonstra um flagrante desconhecimento do ordenamento regulatório do segmento que ele se propõe a trabalhar aqui no Brasil. Bom, em alguns casos, a gente viu que os documentos parece que atendem ordenamento, mas isso não é refletido na realidade. Então, a gente lê o procedimento, está copiado do que está no POP, quando você pega as evidências, completamente diferente. Então, a impressão que dá é que procedimentos são elaborados para apresentar para inspetor, né, de vigilância sanitária. E uma outra coisa interessante é que muitos procedimentos, principalmente de tecnovigilância, eles são pautados nas exceções, e não no que a empresa tem que fazer. Então, não precisa notificar nesses casos, mas como é que eu vou notificar naqueles casos que são obrigatórios, naquelas situações que são obrigatórias? Então, ou é um desconhecimento mesmo, né? Ou, não sei, se às vezes é uma necessidade de driblar ou dificuldade de ter pessoal capacitado, o que for. Tá? Um outro ponto que a gente tem observado é que a gente faz uma inspeção no viés sanitário, não no viés fiscal. Então, muitas vezes, a empresa justifica o não cumprimento trazendo questões fiscais. Porque a empresa é assim, então eu posso fazer isso. Não nos interessa as questões fiscais, né? A questão fiscal tem que apresentar para o auditor fiscal. O inspetor sanitário, ele vai ver ordenamento legal e regulatório aplicável a esses casos. Tá? A gente sabe aqui que tem alguns consultores, então fica a dica, né, quando estiver trabalhando aí, eu acho que isso é importante. Tá? E tem empresas também, né? Bom, então, não conformidades, a gente viu para tudo que a gente levantou. Para a lei, para o decreto, para as RDCs. Então, aquilo que pautou, né, nossa base legal e regulatória, a gente viu não conformidades, né? E não foram poucas, né, em alguns casos. O que a gente tem de expectativa? Então, isso é o que a gente está fazendo, esse é o nosso cenário atual. Eu destaquei esses dois aspectos, porque eu acho que impactam diretamente, né, na organização da empresa, né, que eu acho que elas têm que estar atentas. Quais são as nossas expectativas?
que a gente dê conta, de fato, de atualizar os sistemas de informação. Eles têm que ser flexíveis. A gente trabalha bastante para que essas atualizações elas não percam o time, que elas sejam oportunas. Esses dois, o segundo e o terceiro, eu vou deixar por último. Uma outra expectativa é que, de fato, a gente aprimore os processos de análise das notificações, das ações de campo, dos relatórios de investigação, das manifestações da empresa, por todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, que todos os entes locais envolvidos nesse processo, esse processo seja aprimorado e que a gente tenha, pelo menos, um alinhamento de entendimento. Uma outra expectativa, a desconcentração das ações de tecnovigilância, por isso que a gente tem o projeto Integra Tecnovisa, a participação do GTT Vigipós, então a gente está caminhando para isso também. A incorporação de tecnologias no processo de monitoramento. Então, a gente, de certa forma, a gente já conseguiu organizar os dados, gerar informações de uma forma mais ágil, e agora a gente está trabalhando na expectativa de implementar algumas alternativas, como inteligência artificial. As duas últimas que eu queria trazer é a compreensão, que isso é uma expectativa que a gente tem, que é a compreensão pela empresa de seu papel nesse ciclo regulatório, que inclui a tecnovigilância. Então, as empresas elas precisam realmente compreender que elas têm um papel aí, que não basta ter BPF, não basta ter regularizado o produto. E uma outra expectativa, cadê a Angélica? Uma vez que foi a própria associação que nos convidou, que as associações participem desse processo de sensibilização e capacitação das empresas. Quando a gente vai, assim, a gente vê que a situação está meio complicada, a gente chega a perguntar, vocês são associados a alguma entidade, alguma coisa, procurem o apoio. Porque, principalmente com a pandemia da Covid-19, muitas empresas surgiram no mercado. E algumas que elas eram de outro segmento e acabaram incorporando práticas voltadas aí a dispositivos médicos, trazendo produtos ou fabricando produtos, a gente percebe claramente o desconhecimento. Não estou dizendo que as empresas têm que se associar, não, mas o que a gente está cobrando é o seguinte, aquelas empresas, aquelas associações, elas precisam apoiar os seus associados nesse processo. O nosso objetivo final é que a gente tenha produtos seguros com bom desempenho. É isso que a gente espera para todo mundo. Não é fechar a empresa, não é tirar produto do mercado, mas é que os produtos que estejam no mercado, eles atendam minimamente a segurança e o desempenho requeridos. A gente chega a perguntar, você usaria esse produto no seu filho, na sua mãe, sei lá em quem? Então, até para ter essa consciência da importância de eu colocar no mercado, das empresas colocarem no mercado produtos seguros e eficazes. Bom, qual é o desafio? Acho que o desafio a gente está em constante movimento. Acho que esse é o principal desafio. Parece meio piegas aí essa citação do Eduardo Galeano, mas eu acho que é mais ou menos isso. A gente vislumbra alguma coisa e a gente vai caminhando para perseguir isso. Nunca vai ter um final, Na verdade, o horizonte nunca vai terminar, porque vai ter tecnologias novas, vão ter pessoas novas chegando no mercado, terão necessidades novas. Então, acho que esse é o nosso principal desafio, nosso regulador e nosso regulado, que a gente manter essa perspectiva, que a gente tem um horizonte, e que, para chegar a esse horizonte, a gente vai ter que caminhar e a gente vai ter que, tendo as melhores práticas, buscando as melhores formas de chegar a ele ou tentar chegar até ele. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu passei muito do tempo, nem combinei o tempo contigo, mas, de toda sorte, eu agradeço muito o interesse de vocês, agradeço a atenção e a paciência, por estar aqui sentado, escutando a gente. Aqui estão os nossos contatos. Qualquer coisa, a gente continua à disposição. Tá bom?
Bom, muito obrigada, Glória, pela apresentação. Eu acho que a gente tem aí, com certeza, oportunidades de aprimorar o conhecimento de tecnovigilância, né? Então, eu vejo oportunidade do setor. Então, espaços como esse são muito ricos para trocas. Mas eu acho que também vale muito, né? Quem sabe a gente fazer mais webinars da área com dúvidas frequentes, né? As empresas enviarem também mais fale conosco e aproveitar esse material para fazer alguma sessão aí para, de fato, gerar mais conhecimento, porque eu vejo que existe bastante oportunidade, né? Então, sim, acho que é um tema em constante. E aí, já linkando com o que você mostrou, né, aprimoramento dos processos de análise. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho assim, a situação do que você vê hoje, do que tem e o que você espera, aprimoramento para chegarmos onde? Se você puder discorrer um pouquinho do que você falou. Quando eu coloquei aprimoramento desses processos de análise, principalmente daqueles relatórios que a gente solicita que sejam elaborados e encaminhados. Né? Então, e quando a gente disponibiliza a notificação para a empresa, a gente manda um roteiro mínimo, pelo menos que apontem alguns aspectos. Isso não é feito. Né? Muitas vezes isso não é feito, a empresa não apresenta vários dados que seriam importantes para a gente entender não só a conclusão que ela chegou, dizendo, não, a causalidade não é confirmada, mas também para entender como é que ela trata, né, dessas notificações nas suas condições de trabalho normal. Então, eu acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto é a gente aprimorar para ter mais oportunidade, assim, trabalhar com uma oportunidade melhor, estou falando oportunidade, estou falando em tempo mesmo, para analisar esses relatórios. Né, porque a gente realmente não consegue analisar tudo de uma forma assim, muito mais rápida, mas, pelo menos, que a gente consiga utilizar algumas ferramentas. Eu dei exemplo da IA, mas a gente tem pensado em várias coisas, identificação de sinais, várias outras ferramentas, para que a gente consiga analisar isso de uma forma mais oportuna, porque o objetivo é ver se realmente a empresa atende, né, o que a gente questionou, e se aquele produto ele constitui um risco, e se precisa ser adotada alguma medida restritiva em relação a isso. Tá? Assim, às vezes, a própria empresa ela apresenta, no seu relatório, que foi feita uma alteração no produto, que foi feita uma alteração, sei lá, nas instruções de uso, e ela não fez nenhuma ação de campo. Então, ela trata aquilo de forma isolada. E daí, assim, eu trouxe um aspecto bem negativo, porque eu acho que o objetivo aqui é bem mais de provocação, né? Que se fosse para elogiar, acho que a gente não... né? Então, eu trouxe esse aspecto mais negativo, que é realmente de provocação das coisas que a gente precisa mudar, né? Ou aprimorar. Obrigada. O ponto de inspeções em tecnovigilância que vocês iniciaram, eu entendi que foram aí algumas pontuais, né, que vocês foram convidados a participar, mas existe algum tipo de projeto, plano para que isso se torne algum... Uma delas a gente foi convidada. As outras é que, como a gente retomou esse processo, a gente está aplicando, como eu disse, aqueles critérios ali, ou isolados ou combinados, e nós estamos organizando essas inspeções, que são poucas ainda, se você pegar o número de empresas que a gente tem no mercado, para a gente retomar esse processo e depois meio que fazer uma capacitação junto com as vigilâncias locais para que isso seja incorporado. Então, por exemplo, essa que eu disse que a gente foi combinada é que tem uma vigilância que ela utiliza o comportamento da empresa, das empresas, para a renovação da licença sanitária. Nesse caso, a gente foi convidado. E esse caso ele teve vários desdobramentos muito interessantes, que a gente conseguiu pegar a cadeia toda. Ainda está em curso, né? Os desdobramentos ainda estão em curso, mas foi nesse caso pontual e a gente tem provocado as vigilâncias locais para fazerem isso também. Tá? Legal. Falando em vigilância local, hoje aqui em São Paulo, né, a gente tem uma situação de que os dados são fornecidos
tanto no sistema da Visa local quanto no Notivisa, são os mesmos dados, né? A gente tem uma carga duplicada. Às vezes não são os mesmos. Não são exatamente os mesmos. Mas tem alguma forma da gente integrar e deixar isso de forma mais eficiente? Isso. O que a gente tem discutido aqui? É uma pena que o CVS não está aqui, mas tem um movimento do CVS de utilizar o Notivisa, exemplo do que fizeram com o Vigimed. Então, o CVS já está adotando o Vigimed, né, para farmacovigilância, né, e meio que está assim, descontinuando o PeriWeb, e a tendência é que ocorra o mesmo para dispositivos médicos. O que a gente observa é que, na base de dados do Notivisa, a gente tem muito mais notificações do que a gente tem aqui no PeriWeb. E tem algumas características particulares, mas daí os colegas do CVS deveriam estar aqui para apresentar, né? A gente não pode falar por eles. Mas a expectativa é essa, é nisso que a gente vem conversando. Porque o Notivisa, como ele é de acesso por todo o SNVS, né? Então, eles também têm acesso em tempo real a esses dados. Tá? E por isso também que a gente está compartilhando o uso desses painéis, fazendo esses projetos, disponibilizando esses dados. Tá? Acho que o uso de inteligência artificial, por exemplo, também pode ajudar bastante, né? Muito. Com certeza. Está com alguns projetos. Assim. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Depois, se alguém tiver curiosidade para alguma outra, a gente pode abrir também. Mas, considerando peças, por exemplo, que são isentos de registro hoje, qual é a melhor forma da gente enviar dados de denúncias, né, falsificações? Porque, assim, a gente trabalha com o que é regulado pela Anvisa, todas as áreas. Então, produtos que não são regulados pela vigilância sanitária, as denúncias, elas não, se forem encaminhadas para a gente não tem o que fazer, porque aqui a Anvisa ela não tem autoridade, não tem sobre esses casos, né? Daí tem que ver então quais seriam os melhores caminhos. Geralmente o pessoal encaminha para o Ministério Público, para a Senacom, para a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça, ou para a própria polícia, que é o que a gente tem visto. Mas, por exemplo, produtos que não são regulados pela vigilância sanitária, nós não temos autoridade regimental para trabalhar sobre isso. Tá? Tudo bem, Glória? A Débora, da Boston Scientific. Embora as peças não sejam passíveis de regularização, ano passado houve um movimento das peças entrarem no processo de importação da GGPAF por serem passíveis de intervenção sanitária. Não, mas você não está falando de produtos que não são, eu entendi que eram produtos não regulados pela vigilância sanitária, não de acessórios e peças que fazem parte do produto. Isso, acho que sua pergunta era de peças, de equipamentos médicos. Isso. Diferente. Não. Então é diferente. Okay. A minha resposta foi o seguinte: produtos que não são regulados, porque a gente recebe essas reclamações. Tá? Nesse caso. Agora, as peças, elas fazem parte do produto. Né? Então, daí eu não sei exatamente, eu não entendi daí, então, a pergunta, se pudesse refazer para mim. Porque as peças, hoje, a gente não são isentas de registro, mas sim fazem parte do equipamento. Então, são esses casos que eu estava querendo dizer. Qual a melhor forma da gente enviar casos de denúncias em geral? Então, elas estão ligadas a um produto regulado, não é? Então, daí vai depender do tipo de problema. Se for uma denúncia de irregularidade, por exemplo, suspeita de falsificação, algum tipo de irregularidade que já está previsto no ordenamento regulatório, pode ser feita pelo Notivisa, que a gente encaminha para a área que é competente, que, no caso, é a área de fiscalização. E se for alguma coisa que esteja ligada, que seja queixa técnica de desvio da qualidade ligada ao produto, acaba sendo tratada ali pela nossa área. Então, pode ser encaminhada pelo Notivisa, mas ela vai estar ligada a um produto, a um registro. É nesse sentido. A minha resposta foi a produtos não regulados. Tá? Tá, perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem outra?
Oi? Notivisa não, é diferente. O Solicita é um sistema de peticionamento eletrônico que a gente utiliza para as notificações de ação de campo. O Notivisa, ele continua sendo aquele sistema tal. O e-Notivisa é um sistema que a gente está implementando para o cidadão e, provavelmente, né, a gente vai evoluir o Notivisa para passá-lo para uma plataforma mais moderna, como é o e-Notivisa e tudo mais. Essa é isso. Mas não vai para o Solicita, porque o Solicita é um sistema de peticionamento eletrônico que o SNVS não tem acesso. Só quem tem acesso é a Anvisa. E a ideia é que todo o SNVS tenha acesso, né, aos dados de notificação e ao que está acontecendo. Tá? Por isso que a gente publica todos os alertas sanitários, né, porque daí é uma forma de dar publicidade. Tá? Oi, Glória. Oi. Boa tarde. Daniela, da Johnson & Johnson. Com relação à previsão da nova revisão da nova regulamentação de tecnovigilância, você conseguiria adiantar um pouquinho para a gente se vai vir algo muito diferente? Olha, qual que é a ideia? Existe? Está dentro do nosso planejamento 24 e 25. Né? Então, a gente está agora... Porque mudou bastante, né, o formato do ordenamento regulatório na Anvisa. Então, a gente tem várias outras etapas que a gente não tinha anteriormente. Por isso que a gente encomendou estudos, né, porque senão a gente não ia dar conta de fazer, a gente encomendou para a Fiocruz. E a gente estamos na fase de oficinas. Mas qual que é a ideia? Que a gente se aproxime mais daquela ideia de monitoramento pós-comercialização. E que a gente saia um pouco dessa ideia de a Tecno ser baseada na captura de dados de notificação de evento adverso, queixa técnica. Tá? É mais ou menos o que já tem acontecido, que está ocorrendo na Europa, né, que está caminhando, aliás, a diretiva traz isso, então, de ampliar essa ideia. Então, provavelmente, o que a gente vai esperar é que, de fato, a empresa ela trabalha na perspectiva de fazer o monitoramento do comportamento do produto. Que eles têm usado o termo monitorização, né, que aqui no Brasil fica uma questão de tradução, mas que a gente usa monitoramento. Então, a gente acredita que vai ter uma alteração bem importante. Tá? Obrigada. A gente acredita e espera, e nós estamos trabalhando para isso. Tá? Bom, ninguém mais. Vou encerrar, então. Muito agradeço. Obrigada, Glória, pelo espaço, pelo tempo. Acho que a gente tem muita oportunidade, de fato, para estreitar aí cada vez mais conversas e tirar dúvidas. Mas muito obrigada. A gente está à disposição, né? A gente tem os canais oficiais, por exemplo, com a empresa via parlatório, né? Mas a gente sempre atende, não tem problema. Algumas vezes até a gente que provoca a empresa para ela agendar um parlatório. Mas eu agradeço mais uma vez, agradeço a Angélica, que eu não estou vendo. E para a gente é sempre uma oportunidade, né? E eu acho que é importante a gente retomar isso, que durante um tempo aí, eu acho que esses eventos e essa interação, a gente acabou deixando um pouco. A pandemia também colaborou bastante, né, para esse distanciamento. Obrigada. Estou falando com a Estela que o ano que vem a gente vai estar lá em cima. Eu queria até, gente, meio que fazer um pedido de desculpas, porque tivemos um conflito com o espaço, porque tivemos 3 secretários de Estado que vieram apresentar coisas de desenvolvimento, de investimento no Estado, e aí foi requisitada a sala maior, não é mesmo? E a gente acabou ficando aqui e tivemos uma crise de sucesso, mas o pessoal está providenciando mais cadeiras e tal. E, doutora, a senhora sabe que é sempre bem-vinda para trazer suas mensagens para as associadas. A gente representa 65% do mercado e a gente quer que, muito mais do que isso, esteja sempre cumprindo, fazendo todos os procedimentos, porque a gente entende que a Tecno é a retroalimentação do projeto, é a evidência de mundo real, é o que a gente precisa fomentar aí nessa vida, né? Então, muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Peço desculpa a quem ficou um pouco desconfortável, tá? Podem bater em mim depois, né? Quem sabe queima a gordura e dá tudo certo. Muito obrigada.